Vamos começar aqui mais uma live com especialista. Eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade. E hoje aqui eu tenho mais um convidado especial. Para você que nunca assistiu a live com especialista, ela é uma live que eu trago vários assuntos, né? Então hoje cada live é um especialista em determinado área ou determinado assunto. E hoje o tema, para quem está no Instagram, está fixado aqui na tela, que é transexualidade, a liberdade de ser você. E para isso, para que eu possa falar sobre o assunto, para que eu possa trazer esse assunto que seja mais realístico e mais vivo, eu vou ter aqui então a minha convidada de hoje, que é a Ana Júlia de Oliveira. A Ana Júlia é uma mulher trans de 22 anos, residente no interior do Espírito Santo. Ela atua na área da beleza, né? Ela trabalha com maquiagem, né? Ela é uma maquiadora e também é empreendedora, tem a sua loja no Instagram. E em outubro ela está concorrendo ao Miss Espírito Santo. Então, primeira mulher aí, ela está envolvendo nesse evento do Miss lá no Espírito Santo. Então, ela vai contar um pouquinho melhor sobre isso, mas só estou antecipando aqui. Eu já vou colocar ela junto aqui agora comigo para que a gente possa conversar sobre esse assunto que é um tabu e que também envolve a sexualidade. Então, quanto mais informações a gente tem sobre isso, mais a nossa cabeça fica aberta para que a gente possa entender certas coisas que talvez parece simples, mas de simples não tem nada. Deixa eu chamar aqui a Ana Júlia, deixa eu só clicar aqui, pera lá. Um pouquinho sobre o Miss, sobre as outras coisas que ela faz, mas eu dei essa adiantada para vocês. E ela tá chegando. Oi, Ana Júlia! Ei, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda aqui à live com o especialista. Hoje o nosso papo, eu coloquei já aí o tema, transexualidade, a liberdade de ser você. E aí, fique à vontade, seja você aqui na live, sem se preocupações, né, com algum medo, que vai ser um papo aqui para a gente trazer informações para quem for assistir, e assim as pessoas que forem chegando e tirando as suas dúvidas também. Você chegou a ver a apresentação, que eu falei um pouquinho aqui no início? Vi sim. Vi. Quer completar alguma coisa? Tá certo? Não, não, tá ótimo. Tá É isso ótimo? mesmo. Legal. Deixa eu só aumentar aqui o seu som para eu te ouvir bem. Beleza. Então vamos lá. Bom, eu chamei então a Ana Júlia pelo simples fato, né, por ela ser aí uma mulher trans, e nada melhor de falar desse assunto com alguém que vive, com alguém que já passou por várias situações, porque do que eu trazer esse assunto de forma teórica, de forma do que a mídia diz, do que as estatísticas diz, então nada melhor do que alguém realmente que vive essa realidade, né, essa realidade que estamos falando é lá no Espírito Santo, né? É o estado onde a Ana Júlia mora, que no caso a Ana Júlia também é conhecida nas redes sociais como Naju. Então eu vou chamar Naju, porque daí fica até mais fácil, caso as pessoas forem também te encontrar nas redes sociais, daí já vai reconhecer lá seu nome. Bom, vamos começar então. Primeiro eu quero entender, Naju, como que você começou a se reconhecer, né? Qual a idade, que momento você percebeu que algo em você não estava sendo muito bem aquilo que o espelho estava refletindo? Como que começou esse reconhecimento você e a quando a Ana Júlia entra na sua vida, né? Então, Emerson e todo mundo que está assistindo a live, né? Como ele já disse, eu sou Ana Júlia. Tudo começou desde a minha infância, né? Bem pequenininha, bem novinha. Eu não entendia muito bem o que estava acontecendo na minha vida, obviamente, Uhum, mas eu sempre via que tinha algo diferente com as meninas e os meninos. Eu gostava sempre de estar perto das meninas, de brincar de boneca, de brincar de casinha, coisas, brincadeiras de meninas mesmo. E os meninos, eu gostava de estar perto, mas não era para brincar ou para conversar, era sentir algo diferente mesmo por eles. E então veio desde a infância, eu sempre brinquei com a minha mãe mesmo, com brincadeiras de menina, essas coisas. E foi isso. Eu demorei, né, para me reconhecer como mulher transexual.
Uhum. Naquela época eu não tinha tanta informação, não tinha acesso a computador, a celular, a internet. Hoje em dia a gente tem muita informação, Sim. mas já tenho 22 anos, né? Naquela Uhum. época, assim, eu também vim de família muito humilde, então não tinha esse acesso. Quando eu completei uns 14 anos, mais ou menos, de 13 para 14 anos, eu Uhum. conheci a Mandy Candy, né? Eu já tinha um notebook, eu conheci a Mandy Candy e ela estava falando para os seguidores dela, contando que ela era uma mulher transexual, falando que isso ia fazer ela perder muitos seguidores. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu fiquei pensando, mas o que é uma mulher transexual? Mas por que que ela tá achando que ela vai perder um monte de seguidor? Por que ela tá falando que ela é transexual, gente? O que que tem? Uhum. E eu fui para o Google, comecei a dar uma pesquisada. Foi daí que eu descobri que uma mulher transexual é uma mulher que nasceu no corpo masculino, mas tem a mente feminina. Uhum. Então eu falei assim, gente, é isso que eu sou. Porque eu gosto e gostava de tudo que era do universo feminino e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? E eu percebi que eu sentia atração pelos garotos e as meninas eu queria que fossem minhas amigas. Então foi basicamente daí, com 14 anos, que eu me assumi uma mulher transexual. Então, no início ali da sua adolescência, que começa realmente o reconhecimento, né? Que começa a perceber que existe algo além do que você imaginava que estava sendo dito para você. É, Exato. quando a pessoa nasce, né, para as pessoas até entenderem mais ou menos, a gente tem um gênero que é designado, né? Então, normalmente, quando nasce, tem ali é sexo feminino ou sexo masculino. E aí, a partir dali, ou até mesmo na ultrassom, né, a pessoa já é designada a um sexo. Automaticamente, a pessoa que não é transexual, então, se nasceu menino e você reconhece no corpo de homem e você se sente homem, então você é um homem cis, certo? Então é alguém que reconhece nesse corpo, a sua cabeça, olha, funciona de forma masculina, então você se percebe como um homem, né, no mundo, e da mesma forma que a mulher que não é transexual também tem esse reconhecimento. O que acontece com o trans, com a transexual masculina ou feminina, é o oposto. Foi designado ali, dependente de qual é o gênero, se é feminino ou masculino, mas acontece que a pessoa não se identifica com o corpo, muitas vezes, e nem com a forma que é interpretado pela sociedade. Então, o pensamento também é diferente. Então, todo mundo, por exemplo, Ana Júlia, até então 14, vamos dizer, até 13 anos, era considerado ali um menino, certo? Então era criada como um menino, tinha um nome social de menino. Então todo a roupa, né, que a gente tem ainda um gênero nas roupas, né? Existe ainda isso, que é roupa de homem, roupa de mulher, né? Existe essa diferenciação. Então é importante que na hora que a transexualidade ela é percebida a partir disso, que o corpo não reflete aquilo que eu sou. Então, por isso que é transexualidade, a liberdade de ser você. Porque a partir do momento que você percebe, não, eu funciono, eu penso de outras formas. E não é igual meus amigos homens. Eu penso mais próximo das minhas amigas meninas. É assim que eu vejo o mundo também, quase, praticamente igual a elas. Eu não vejo a diferença entre eu e elas, no sentido de pensamento, né? É mais ou menos isso, Exatamente. Ana Júlia. Isso. Você se sente perdido, né, de Uhum. princípio, porque eu me sentia extremamente perdida, por não conhecer também. Eu ficava Sim. assim, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com o meu corpo? Por que que eu não sigo o padrão, né, que essa sociedade impõe, de que é ou Uhum. menino ou menina, ou o menino usa rosa ou o menino usa azul. Então, assim, eu comecei a lidar com tudo isso, né? Desde muito, muito pequena. E é complicado, né? Você não se sentir encaixada na sociedade. Hoje em Isso. dia a gente tem vivido tempos que a gente pode ser livre, a gente pode ser o que a gente quer ser, né? Uhum. Mas há anos atrás não era assim que funcionava as coisas. A gente tinha que ficar ali preso dentro de uma caixinha, dentro de um padrão. Sim. Ou era homem e é homem,
tem papel de homem, tem jeito, né, de homem, ou é mulher e tem jeito de mulher, e hoje a gente tem uma flexibilização nisso tudo, né? E a internet ajuda muito nisso, porque da mesma forma que a Ana Júlia conheceu a palavra transexualidade na internet, no YouTube, a partir dali que ela foi descobrir que existia essa possibilidade, abriu um novo mundo para você, né? Um novo mundo para você começar uma nova história. E é importante a gente falar sobre isso até mesmo para isso, para que a gente desmifique algumas ideias, para que não fique muito concentrado só no gênero e no corpo, né? Existe o emocional, que é que também manda muito no que a gente é, que é ali a forma do pensamento que ele é gerado. Bom, reconheceu então, ali aos 14 anos, começou um novo processo de mudança, de comportamento, de pensamentos. E como que foi tudo isso então? 14 anos para frente, como que é esse processo de mudança seu, referente à postura? Como que você começou a aparecer para o mundo a partir daquele momento que você se reconhece trans? Não, então, como eu disse, eu não tinha tanta informação ali, nem nada disso. Foi através de um carnaval, né, que eu tive a coragem de me mostrar. Eu saía, né, com as minhas amigas, com a minha irmã, e um belo dia, as minhas amigas com a minha irmã viraram para mim e falaram assim, vamos te montar, vamos colocar uma peruca em você, vamos te maquiar, colocar uma roupa de mulher, e vamos, se joga. E eu sempre fui uma pessoa assim que tipo assim, que não tá nem aí para o que os outros vão achar ou vão pensar. Isso é uma coisa que eu gosto muito em mim. É me sentir realmente livre. Eu falei assim, bora! Partiu! E até então eu não tinha nem ficado com nenhuma menina, nem com nenhum menino. Né? Porque aí eu fui lá, coloquei uma peruca vermelha. As meninas me maquiaram, porque eu também não entendia muita coisa de maquiagem, né? E coloquei uma roupa de mulher, um salto e fui, belíssima, né? Aí nisso, eu tive o primeiro contato com muito preconceito, né? Por mais que fosse carnaval, as pessoas sempre me julgavam, falavam, nossa, é bichinha, é viadinho. Então eu tá ali montada, né? Naquele dia causou muito julgamento. Mas foi através daí que eu dei meu primeiro beijo. Legal. E eu fiquei com o menino naquele dia. Eu falei assim, caraca, gostei. É isso que eu tô. E eu fui aos poucos ali me reconhecendo, me entendendo, entendendo o meu corpo, quem eu era. E a partir daquele dia, a minha vida mudou assim completamente. Porque foi que eu falei assim, eu tenho que ser essa pessoa que não se importa porque os outros falam, ou pensam, ou fazem, e eu tenho que ser eu. Eu tenho que sair dessa caixinha e me libertar, porque só assim eu vou ser feliz. Então, através disso, eu comecei a ir para a escola, a sair na rua, com shortinho, blusinha de menina. Na época eu nem usava sutiã ainda. E sempre escondida assim do meu pai, porque o meu pai não aceitava, né? Aí eu, tipo, saía de casa com roupa de menino, ia para trás de um caminhão me trocar e saía de menina, né? Porque o meu pai não aceitava. Até que teve um dia que o meu pai, né, ele meio que já desconfiava, a gente nunca teve uma conversa, e ele falou assim: eu achei que eu não deveria ficar lá mais. É aquela história, né? A gente não deve ficar onde a gente não cabe a gente. E eu fui morar com a minha avó. Isso. Aí eu fui morar com a minha avó e lá eu pude ser realmente livre. Certo. Isso é mais ou menos nos 14 também? Ou ainda isso. Continua nos 14 anos? Todos os 14. Uma coisa que você me traz aí, Ana Júlia, eu não sei nem se você tem essa teoria, mas você primeiro se reconheceu mulher para depois você perceber a sua orientação sexual. Porque até então você não tinha parado para pensar sobre isso, né? Você não tinha pensado se gostava de meninas ou de meninos. Você simplesmente estava vivendo
a vida, brincando, conversando, tendo as amizades, mas a sua parte da orientação não estava nem aflorada ali na sua adolescência, né? Nesse meio tempo. Ou você tinha algum tipo de desejo ou interesse, ou não? Eu tinha pelos meninos, mas até Mas não então eu não entendia. entendia. Não Não, entendia o eu não que entendia. Eu era. olhava para os meninos de um jeito diferente, mas eu não sabia o que que era. E eu, tipo assim, por eu não me reconhecer, eu acabei não me entregando a nenhum gênero, né? Certo. Aí foi nesse carnaval que eu acabei ficando com o menino e eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sou. Foi a partir daí que eu me reconheci. Então, ali, a partir do momento que você é, se percebe mulher trans e heterossexual, certo? Sim, isso. Porque Uhum. daí é a partir daquele momento que a sua orientação, ela é realmente, aparece na sua vida e o seu desejo, falar, que nem você falou, beijei, falou, legal, gostei. Então, é isso daqui. E aí, então, vem a Ana Júlia, ela nasce, que até então você tinha o seu nome social, que foi dado ao nascimento. Ali, então, nasce a Ana Júlia. Como que ela aparece? Como que ela nasceu para você? Então, eu morava com a minha avó e na frente assim da casa dela tinha uma loja de roupa, né? E eu sempre gostei muito desse contato assim com lojas, né? Sendo de roupa, sendo de maquiagem, eu sempre gostei muito disso. E eu comecei a trocar, eu ia para conversar, né, com a dona da loja, que se chama Neuzi. Ela tem loja até hoje. E Uhum. eu ia para lá, a gente conversava, papeava, eu trocava os manequins da loja dela todo dia, toda hora, que eu gostava disso. E ela sabia, né, quem eu era, ela sabia quem eu era. E num belo dia, acabou que ela me chamou de Ana Júlia, tipo, escapuliu assim da boca dela, devido àquela Uhum. música, Ô Ana Júlia, né? Sim. Não sou muito boa cantora. Mas aí nisso acabou que ficou esse nome, entendeu? Eu falei assim, caraca, que nome Ah, lindo. é Los Hermanos E que as canta isso? Acho que é, não é? isso, É. sim. Aí eu falei assim, caraca, que nome lindo. E aderi ele pra mim, né? Sabe quando Uhum. é como se você fosse comprar um objeto. Você olha aquele objeto e fala assim, é meu? Ele tem que ser meu? A Uhum. mesma coisa foi com o meu nome. Ela me chamou de Ana Júlia, eu falei assim, tem que ser meu esse nome, entendeu? Senão ela não Legal. teria me chamado de à toa. Daí as pessoas começaram a se adaptar com esse nome, mas até elas se adaptarem foi um processo um pouco complicado. Que aí envolve, você estava no processo de escola, né? Estava indo para o seu para ensino médio, que aí vocês já estavam mais adolescentes, então o corpo já está tendo aí umas mudanças específicas da adolescência. É, na escola tem aí esse processo de você se identificar como Ana Júlia, mas a escola não entender muito bem, ou às vezes entender, mas não te respeitar por chamar por esse nome que era a sua nova identidade. Como que foi o processo daí na escola? Que você falou que foi um pouquinho difícil. Resume mais ou menos assim, no momento que era insistiu em te chamar pelo seu nome ainda social, que estava nos documentos, e ignorava o seu nome, que era a sua nova identidade. E depois, como que fica o nome ali, né? Como que fica a sua relação com a escola? Então, eu estava na oitava série, né? Quando eu me assumi, quando eu falei, eu sou Ana Júlia, eu sou mulher transexual. Então, assim, como você disse, é um processo difícil, né? Até Uhum, mesmo que o novo assusta um pouco as pessoas também. Eu moro numa cidade onde tem 12 mil habitantes, né? Eu fui praticamente a primeira mulher transexual aqui dentro do meu município, então era uma coisa totalmente nova para eles. uhum, E, de certa forma, eu entendo. Mas foi bem dolorido, por quê? Porque eu ia para a escola vestida de mulher, maquiada, com cabelinho assim curtinho, mas sempre arrumadinho, né? E eu queria que eles me chamassem de Ana Júlia, mas a gente sabe o quanto que é difícil isso. E sempre que eles falavam, né, o meu nome masculino, eu sentia que não fosse eu na uhum. chamada, eu me sentia constrangida por causa disso, até mesmo porque, querendo ou não,
tinham meninos na sala e eu não queria, tipo, ai, eu não quero que eles saibam que eu sou uma mulher transexual, entendeu? Sim. E tinha esse receio, esse medo. Eu fui até a diretora da escola para perguntar se rolava, né? Eles me chamarem de Ana Júlia. Ela falou que não, porque não tinha como trocar, né, o registro lá, né, na chamada. Sim. E eu falei, tá, tudo bem. Eu fiquei triste, fiquei chateada, porque eu falei assim, cara, eu não posso ser eu, as pessoas não podem me ver como eu realmente sou. Mas Uhum. enfim, terminei a oitava série, troquei de escola, fui para o ensino médio. E com isso eu passei por vários conflitos devido a isso, devido a esse nome que não me pertencia, que nunca me pertenceu, digamos assim, né? Sim. E devido a isso eu fui atrás novamente nessa nova escola para ver se eles trocariam e eles falaram que não rolava. Eu parei de estudar, nisso que eu parei de estudar, eles vieram atrás de mim, não volta, não sei o quê, você não pode desistir disso, da escola. E aí eu falei, olha, mas eu queria muito que me chamasse de Ana Júlia. Eles falaram, mas infelizmente não pode. Eu falei, então tá bom, não volto para a escola. Com isso, a minha mãe falou assim, vamos tentar de noite? Porque eu já tinha tentado de manhã e à Já tá, tarde, e não tá. tinha rolado. Eu não me sentia bem com as pessoas me chamando de um nome que não me pertencia. Uhum. Eu fui para a noite e, por incrível que pareça, o coordenador, né, da escola era um homem e ele virou e falou assim para mim, Ana Júlia, e isso me marcou muito. Ana Júlia, você sabe que você pode ser chamada por Ana Júlia, né? Eu falei assim, pode, mas eu já tentei em tantos outros turnos e não rolou. Ele falou assim, não, mas é um direito seu. O que a gente Uhum. não pode fazer é a gente ir lá no seu registro, no computador e mudar. Mas a gente pode escrever em caneta, né, o seu nomezinho e a gente falar para todos os professores te chamar por ele. Caso nenhum obedeça, você me fala, que eu converso com eles. E assim foi. Eu terminei o meu ensino médio muito feliz. A minha formatura, eles me chamaram de Ana Júlia na hora da minha entrada, então foi incrível. E só um professor, que era o de educação física, que não respeitava o meu nome. E eu cansei tanto de falar para o coordenador, mas nunca dava certo, até que eu falei assim: ah, deixa, entendeu? Sim. Você sabe mais ou menos quando começou o MEC aprovou isso, de poder colocar um nome do gênero que atualmente você se identifica? Porque isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? 2015 para 16, Tá, né? Que foi mais ou quando menos eu por aí. estava do primeiro para o segundo ano. Certo. Mas assim, é igual eu te falei, Emerson. Eu não sei, de verdade, eu não sei se pode trocar no registro, entendeu? Lá no Uhum. computador. O que ele fez comigo foi a caneta do lado. Deixar uma Aí tava lá o meu observação. nome. Isso, tava É. lá o meu nomezinho masculino e do lado eles colocaram o meu nome feminino. Eu tenho aqui, acho que 2018, que foi quando o MEC autoriza o nome social na educação básica. Então, que é o nome que você tem hoje, Ana Júlia é seu nome social. E então, a partir de 2018, as escolas têm que atualizar os seus registros. É óbvio que a gente está falando lá com 14, 15 anos, certo? Então pode ser que nesse momento não começou uma transição hormonal, ou até mesmo não foi os pais ou alguém não foi buscar a modificação dos documentos sociais mesmo, né? Ali tem essa alteração no RG, no CPF, na certidão de nascimento, não foi feita essas alterações. Então vamos dizer que os documentos estão com o nome ainda masculino. Então, é possível, pelo menos desde 2018 que eu vi por aqui, ter essa observação. Por quê? Para diminuir o bullying, que é o que você sofria, certo? Porque daí as pessoas ficam sem entender lá, fulano. Quem que é fulano? Né? É ela, mas é ela ou é ele? E aí fica essas brincadeiras, e aí começa a ter essa separação, começa a ter uma confusão e principalmente o seu desconforto e o grande índice de pessoas trans pararem de estudar é por esse motivo, pelo bullying,
pela falta de sensibilidade dos professores, que são pessoas adultas, que eram para estar ali dando uma segurança, e acaba não dando, né? Não explicando, até mesmo porque eu que trabalho com sexualidade, falar de educação sexual nas escolas é ainda um tabu. Eles têm um pouco de medo quando a gente leva esse assunto, porque acha que falar sobre isso vai estar fantasiando a cabeça dos adolescentes para que eles vá buscar isso. Então, se eu falar sobre homossexualidade, não vamos falar sobre isso, senão eles vão começar a ficar curiosos e vão lá experimentar. Mas a adolescência é experimentação, né? E é uma coisa muito importante também, aproveitando esse gancho da homossexualidade, para as pessoas que às vezes não entendem muito bem sobre a transexualidade, que uma coisa não tem a ver com a outra. A transexualidade é a identidade ali de gênero, e a homossexualidade ou a heterossexualidade são a orientação sexuais. Isso quer dizer que quando é uma mulher trans ou um homem trans, no processo as pessoas identificam como gay ou como lésbica, certo? Então você é gay? Mas não, gente, não é gay. Ela, no caso da Ana Júlia, é uma mulher que, no caso, a orientação é heterossexual. Não é que ela é um homem que é gay que daí virou mulher. E aí, por isso, gosta de homem porque era um homem gay. Não tem nada a ver. Não é assim que funciona, né? Da mesma forma que a gente pode pensar numa transexual masculina, que é o Tami, que é uma pessoa aí da mídia, né? Teve um processo que o Tami era conhecida como a Tami, né? Namorava homens, mas não entendia muito bem. Daí até mesmo ela ficou confusa e falou: eu sou lésbica, né? Ficou naquele processo um pouco de mudança para uma orientação lésbica. Só que depois ele, tanto a mudança, tanta percepções, falou: não, gente, eu não sou mulher. Sempre fui, na verdade, homem e não sou lésbica. Eu não sou uma mulher sapatona, algo do tipo que as pessoas chamam. Eu sou, na verdade, um homem hétero. E é importante as pessoas sempre separar a transexualidade com a orientação sexual. Elas são separadas, elas não são juntas. Então, só pegando esse gancho da escola, então 2018, a partir daí, quem tem um nome que não é aquele nome do documento e é um nome fantasia, vamos dizer assim, que por enquanto não está no documento, então pode ser colocado a observação na frente, que é que foi que o seu coordenador, em 2015, teve a belíssima ideia e o esclarecimento de falar: não, a gente não muda no sistema, mas explica para os professores que nessa sala de aula tem uma aluna chamada Ana Júlia, que no registro vai estar um outro nome, mas na hora da chamada é para chamar, não só na chamada, né? Para fazer uso em todo momento. Ali está a Ana Júlia e temos que respeitar essa posição dessa aluna. Então, por mais que a cidade é pequena, né, Ana Júlia, ainda bem que existem outras pessoas que são esclarecidas. E, na verdade, foi uma surpresa até para você, né? Porque as outras eram diretoras, né? Eram mulheres. Talvez você imaginou, por ser mulher, elas vão ter uma sensibilidade, uma empatia, vão entender a minha situação. Mas quem acabou entendendo melhor e vendo uma solução, de fato, funcional, foi um homem. E aí, para você ver como a gente pode surpreender, né? Às vezes, com as pessoas. Pulando, então, para essa parte do nome, chegou o momento que você foi lá e teve a oportunidade de mudar os seus documentos, não é isso? Sim, foi devido à decisão, né, do STF, onde mulheres travestis e transexuais não precisariam de fazer tratamento hormonal, não precisariam de fazer uma cirurgia de redesignação sexual, simplesmente poderiam ir até o cartório e falar: olha, não sou um menino, sou uma mulher transexual. Esse nome que está aqui na minha certidão de nascimento, quando eu nasci, não é o meu nome e eu quero mudar. E a partir daí eu comecei a correr atrás dos meus documentos e assim foi incrível, porque apesar de ser uma coisa nova para eles, eles não entenderem muito bem, eu consegui ir passando informações para eles e eles fizeram tudo certinho para mim e a minha certidão chegou com um dia ou 2 no máximo. E como que foi para você olhar agora para a sua certidão, para o seu RG, e agora está o seu nome, Ana Júlia?
incrível, assim, é surreal. A gente sente que eu sinto que eu nasci de novo, sabe? Uhum. Não que o menino que tinha dentro de mim morreu, ele sempre existiu, faz parte da minha história, ele sempre vai estar aqui. Mas eu senti que agora eu posso ser eu, primeiramente, e Uhum. eu posso frequentar lugares e as pessoas vão me tratar no feminino, não vão vir com preconceito. Tanto que teve uma história que eu achei bem engraçada, que eu fui fazer um exame outro dia e a mulher olhou assim meu documento, olhou para mim e falou assim: "Você tá grávida?" E tipo assim, na hora eu fiquei em choque. Mas depois eu entendi, tipo, caraca, é verdade, no meu documento tá Ana Júlia do sexo feminino. E esse é um exame que não se pode fazer se você estiver grávida. Então eu falei assim, caraca, que Ah, legal, ela sim. me reconheceu como mulher. Aham. Até mesmo porque no documento não vai ter uma observação ali dizendo transexual, né? Não tem, né? Eu nunca vi um documento. Não, É igual não, o seu anterior, não tem nenhuma observação. não, só tá lá, Ana Júlia do sexo feminino. É o documento que você nasceu, digamos Ah, assim. sim. É, Então, não tem assim, nada. foi surreal. Eu senti que eu nasci de novo, de verdade. Foi incrível. E é uma coisa assim que direto meninas transexuais, homens Aham. transexuais, viram para mim e falam: me ajuda a trocar meu documento. Então, eu sempre estou à disposição ali para ajudar, para falar o que eu fiz, né? Porque varia de cidade para cidade, de estado para Sim, estado, né? Você paga uma taxa, infelizmente ainda tem isso, de você ter que sim. pagar uma taxa que em alguns lugares são altas, outros lugares são baixas, outros lugares são isentos de taxa se você declarar que você não tem condições para pagar, mas então varia, né, de cada cidade, de cada estado, eles pedem coisas diferentes, cobram valores diferentes, fazem de formas diferentes, mas eu sempre fico à disposição para ajudar. E é incrível, eu queria assim que todo mundo tivesse essa conquista, sabe? Uhum, claro, até mesmo porque ali é um fechamento de ciclo, né? É, por exemplo, você tinha aí a imagem da Ana Júlia, já externa e interna, mas quando você vê o seu documento, externaliza toda agora a sua pessoa social, né? Agora sim, a Ana Júlia de fato existe, porque está no registro agora, né? Se você for estudar, por exemplo, de novo, já é Ana Júlia, já não vai ter essa questão com o nome, porque seu nome já está ali. Então, tudo agora já é como Ana Júlia, né? Não precisa ter essa preocupação de ficar explicando, de olha, é por isso, isso e aquilo. Tá tudo, Então, tá tudo como deveria isso, ser. isso era uma das coisas assim que mais me incomodavam, assim, de verdade. Uhum, Era eu chegar a algum lugar ou querer entrar em alguma festa ou ir num banco, ir numa farmácia ou em qualquer outro lugar, as pessoas olhavam para minha foto ali, que, né, a minha identidade eu já estava com uma foto feminina, mas eu uhum, não estava com o nome feminino. As pessoas olhavam e é você? Aí eu, sim, eu sou uma mulher transexual e eu tinha que ficar explicando. Às vezes as pessoas não entendiam, né? Até mesmo as sim. pessoas ligavam às vezes e falavam assim: ah, gostaria de falar com fulano de tal. Aí percebiam que a minha voz era feminina e ficava assim uma situação bem constrangedora. Às vezes eles até desligavam achando que não era aquela pessoa, né, que estava conversando com eles. E era assim, era muito estranho. Então hoje em dia já não tem mais isso. Foi um processo longo, né? Porque depois que você troca a certidão, você precisa de trocar tudo, Tudo. exatamente tudo, histórico escolar, CPF, tudo que tiver no seu nome antigo, para que aquele nome seja apagado, digamos assim, do Uhum, sistema. sim. E aí, de fato, a Ana Júlia nasce de verdade, né? No papel, né? Já estava nascendo ali dentro de você, mas de fato, para a sociedade agora é a Ana Júlia. A partir disso, como que você lida hoje com o preconceito? Porque antes existiu o preconceito que era referente a essa transição, né? Que existia a Ana Júlia, porém, é, ainda nos documentos existia um documento com sexo masculino, então todo esse preconceito nessa transição, como que foi para você? Então, foi bem complicado, para ser bem sincera. Porque, igual eu te falei, naquela época tinha muito preconceito. Eu já cheguei a levar cadeirada por eu ser, né, quem eu sou. E
era bem difícil. Hoje em dia, eu já lido de uma forma mais leve. Hum, O que a gente estava conversando, né, no dia que você me convidou para fazer a live, que assim, infelizmente, eu sinto que o preconceito nunca vai acabar. Sempre vai ter certo. alguém ali que vai ter um pensamento contrário ao seu, e isso é em tudo, né? Mas hoje em dia eu consigo lidar de uma forma mais leve, eu consigo absorver aquilo que vai me agregar alguma coisa e deixar para lá algo que as pessoas falam que não diz respeito a mim, entendeu? Eu Uhum, costumo dizer que quando as pessoas te criticam ou falam alguma outra coisa que não é construtivo, elas dizem mais em respeito a elas do que a gente mesmo. Então eu sou bem tranquila hoje em dia em relação a preconceito, sabe? sim. Porque eu acho que o melhor de tudo é a gente estar bem. Nós mesmos estarmos felizes com nós mesmos e não nos importar, né, com o que as pessoas ditam sobre a gente. Uhum. Porque nessa sociedade que a gente vive qualquer um pode ditar regra, pode cagar padrão, né? E a gente que não precisa se importar com isso. Você sabe que agora, recentemente, que eu estava vendo aqui, CFM, não sei como, deixa eu ver o que que é aqui. Eles estão atualizando as regras de aperfeiçoamento para atendimento trans nas redes públicas, né? É, a gente falou um pouquinho sobre isso em off, né? Sobre como que funciona aí na sua cidade, que é uma cidade pequena, então o atendimento não tem específico um profissional que atenda, por exemplo, trans, que atenda mulheres, né? Ele ainda segue uma regra heteronormativa, certo? Homem é homem, mulher é mulher, e aí eu atendo então só mulheres biologicamente que dá para me atender. Quando é transexuais, não atende. E isso está sendo revisto, eu acho que foi o finalzinho de 2019, que é a resolução aqui do Conselho Federal de Medicina, que eles estão revendo para que a saiu esse texto no dia agora em janeiro de 2020. Então é uma resolução nova que eles estão atualizando para que o atendimento público tenha uma melhor empatia e uma melhor forma de atender o público trans, porque querendo ou não tem algumas particularidades, certo? Para ser feito o atendimento. Então, por mais que você tenha que ir para uma ginecologista, por exemplo, mas também existe ainda o urologista, porque fisiologicamente existe ainda órgãos internos que são masculinos. Então, algumas outros momentos a ginecologista não vai dar conta, então precisa de um urologista. Então, precisa agora ter uma equipe mais formalizada, certinha, com nutricionista, com todos esses profissionais para fazer um apoio e fora para a própria recepção atender e identificar. Por exemplo, se você chegar no médico hoje, não tem como a mulher saber, a recepcionista saber se é trans ou não, a não ser que você fale, certo? Porque no seu documento está tudo ok. Então, ela está olhando uma mulher, ela é uma mulher biológica também, nasceu já assim, não tem o que mudar ali. Só que se você for, por exemplo, por alguma questão da parte biológica mesmo. Você teve alguma questão aí referente à próstata, por exemplo. E aí você marca um urologista. A mulher que vai te receber, ela vai perceber que o urologista é um médico para a saúde do homem. E por que, que a Ana Júlia tá indo no urologista? Então tem aquele impacto, sabe? Tipo, mas moça, não tô entendendo. Será que não marcaram errado? Será que não era a doutora fulana? E aí não, né? As pessoas têm que estar esclarecidas, falando, peraí, a Ana Júlia tá aqui, já então é o público, né, trans e tal, então tem que ter, porque senão você volta a ter todo momento a Ana Júlia que ficar explicando e educando essas pessoas. E não é seu papel ficar educando as pessoas, né? As pessoas que estão trabalhando, elas têm que estar orientadas ali, né? Independente do ambiente que você tiver. Aconteceu alguma coisa parecida assim com você já ou não? Não, Não? graças a Deus, não. Não, então, Ah, só que eu acho que precisa também um pouco de profissionais especializados para poder ajudar a gente na questão dos hormônios, né? sim. Porque eu, por exemplo, eu senti muita dificuldade, assim, de encontrar isso aqui, onde eu moro, né? Uhum. Para que eu pudesse fazer um tratamento psicológico, para me reconhecer, para que eles pudessem me passar
um hormônio que fosse viável para minha saúde, Sim, como está no momento, por exemplo, né? Para que evitasse também que muitas mulheres transexuais fizessem esse tratamento na sua própria casa, né? sozinhas, né? Sem Sem ter uma uma receita orientação. médica. Sim, porque todos nós sabemos dos riscos de se tomar qualquer remédio sem Sem uma orientação orientação. médica. Sim, com Então, ainda certeza. mais você, por exemplo, que nasceu num corpo masculino, tomar remédios que são de mulheres cis, Uhum. né? Hormônios que são de mulheres cis em casa, né? Sim, Então, porque assim, eu senti muita querendo ou não, dificuldade tem os nisso. efeitos colaterais, né? Como Sim, qualquer tratamento, como qualquer medicamento, tem um efeito colateral. Então, se você está tomando sem uma orientação e começa a sentir algum desconforto ou alguma reação que não era para ser esse hormônio, teria que ser um outro hormônio, você não vai saber se isso está ok ou não está ok. exatamente, igual no início, porque eu faço terapia hormonal em casa mesmo, sabe? Com os Sim. conhecimentos que eu tenho. E eu já tive problema com isso, entendeu? Bem no Sim. iniciozinho, quando eu não tinha muito conhecimento, eu peguei, tipo, vi na internet, fui lá, dei um Google, tratamento hormonal. Pronto. Uhum. Comprei um remédio, comecei a tomar, em menos de uma semana eu fui parar no hospital. Aí, para você explicar para a pessoa o que você está tomando, também é bem complicado, Porque daí o né? profissional Então, não assim, a minha sorte. sabe como falar, entender, e tem toda essa situação que é constrangedora, né? Então, a minha sorte foi que, na época, eu entendi, fui bem sincera com o médico, falei, olha, estou fazendo tratamento hormonal em casa e provavelmente é isso que aconteceu, talvez alguma intoxicação, alguma coisa. Foi Uhum. exatamente o que ele falou, que o que tinha acontecido comigo era o efeito colateral do remédio, que era para mim poder parar com esse remédio, e foi o que eu fiz. Eu parei, comecei uma nova terapia hormonal e é nela que eu estou até hoje. Né? Então, assim, eu sinto, eu faço, como eu te falei, eu faço por conta própria, porque na minha cidade é bem complicado disso. Eu já fui várias vezes atrás para que as pessoas me dessem as orientações corretas, fizessem os exames, pudessem me passar algo que fosse propício para mim. E eu sinto, sabe, essa necessidade, A porque a gente sabe cidade, dos riscos. a cidade mais próxima, assim, um pouco maior da sua é qual? Quanto é a distância? É muito longe? É muito longe, Ah, é? porque aqui, assim, eu moro bem no interior mesmo do Espírito Santo. A minha cidade Tá. tem 12 mil habitantes. A cidade do meu lado tem um pouquinho mais, pouca coisa de diferença. Então, assim, são vários municípiozinhos pequenininhos, um do Mas lado do nenhum outro. também Então, tem assim, algum serviço parecido? Ou você não chegou a pesquisar, ou realmente não não. tem? Não, Então, não tem, porque não tem. é o que eu te falei. Tudo que é novo, as pessoas acabam se assustando, de certa forma, ou às vezes não querendo ir atrás da informação, né, por algum motivo Sim. específico, e não foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que seria muito necessário ter essa inclusão, né, dentro da sociedade, para que a gente não precisasse de ficar se hormonizando em casa e correndo riscos dentro Risco? de casa. Sim, claro, com certeza. É, Porque, infelizmente, porque, infelizmente a gente que é transexual, seja mulher trans ou homem trans, a gente precisa disso, porque, de certa forma, os nossos genes, né, são sim, masculinos. No meu caso, por exemplo, o meu corpo, né, pulsa testosterona, né? sim, Então eu preciso de sempre estar bloqueando isso, para que eu não fique com traços femininos, para que, enfim, essas coisas todas, né? Para que, sim. enfim. Para que a Ana Então, Júlia assim, realmente funcione como deveria funcionar, né? Para não ficar uma coisa à parte, né? 50%. Tem que ser 100% o negócio, né? Tem que funcionar realmente exatamente. e ser saudável. A transexualidade, eu não sei se você sabe, ela deixou de ser doença, eu acho que em 93. Porque era doença. Você sabia que era uma doença? Uhum. Eu achei um Era, absurdo isso. era uma doença. A homossexualidade também era uma vista como doença, né? E qualquer coisa que mudava um pouco do padrão social já era visto ali como doença. Então eles queriam no máximo tratar isso, reverter, e não
hoje que existe o tratamento hormonal, né? Que é diferente a forma como é visto a transexualidade. Você chegou a assistir a Garota Dinamarquesa, o filme? Sim, sim. Porque eu não sei se você, na época que você assistiu, aquele filme, é claro que é um filme, tem vários cortes, não mostra de fato a história de como foi a dela, né? Porque é um filme feito para Hollywood, então tem que vender um filme, então tem que ser todo podado, tem que ser toda uma coisa meio que lúdica, vamos se dizer assim. E ela foi a primeira transexual na história a fazer procedimentos cirúrgicos. Até mesmo veio a óbito por isso, devido naquela época ser totalmente algo novo, os médicos que estavam fazendo esse tipo de procedimentos, eles estavam aprendendo junto com ela. Então, para ver que acho que em 68, eu nem lembro agora mais ou menos o ano que aconteceu tudo isso, mas para ver que não é algo novo, né? Não é algo assim, é moda, vamos dizer, é moda a partir dos anos 2000. Não é. É algo já que, desde quando existe a humanidade, existe transexuais, existe homossexuais, existe héteros, existe os assexuais. Então, todo mundo estava já existindo nessa época. A questão é como você falou, né, Ana Júlia? Você não tinha acesso. Você só foi descobrir quando a internet chegou para você, com 14 anos, que você ligou lá, entrou no YouTube e falou: Ah, existe isso? Eu nem sabia que existia isso. Se por acaso você não tivesse tido acesso nessa época com a internet, por exemplo, você só foi descobrir a internet lá com 18 anos, ia ser com 18 anos provavelmente que você ia descobrir esse mundo, né? Hoje, ainda bem que a internet ela tá. É claro que tem pessoas que não têm acesso realmente à internet, tem lugares que ainda, sei lá, não tem luz, não tem energia, para a gente ter noção, né? A gente acha que energia e esgoto todos os lugares têm, mas tem ainda lugares que não tem esgoto e muito menos rede elétrica. E aí, essas pessoas, você acha que lá também não pode existir uma Ana Júlia? Que está Com perdida certeza. ali e sofrendo coisas sem compreender. Ela não se compreende, as pessoas que estão ali não se compreendem. Então, é uma situação muito complexa no sentido de estamos num mundo tão evoluído, né, onde a gente tem informações na palma da mão, mas ainda assim existem outros mundos que estão na época ainda muito lá para trás. Elas estão ainda desatualizadas, elas nem sabem que esse mundo que a gente vive existe. Então, isso é algo que precisa muito a gente sempre falar, né? Você colocando a cara a tapa, com os seus seguidores, né? Que provavelmente você deve ter muitos seguidores que descobriram a partir de você também, que se descobriram, né? Se reconheceram ali, falaram, nossa, vi o canal da Ana Júlia, vi ela falando. Da mesma forma que aconteceu você em Mandy, deve ter pessoas que acontecem com você, né? Que você falou que perguntam sobre como mudar o nome, como que você fez. E é dessa forma, mais prática e lúdica e mais fácil acesso é a internet, que é gratuita, certo? Então, qualquer pessoa tem Sim. acesso. E só linkando assim o que você estava falando, Ah, as pessoas às vezes elas acham que é algo novo, porque hoje em dia as pessoas, né, como o próprio tema da live diz, a liberdade de ser você mesmo. Hoje em uhum, dia a gente tem essa liberdade de falar, não, não é assim, não é isso que eu sou. Então, hoje em dia as pessoas têm muito mais coragem, né? Não sei se isso. talvez seria a palavra certa de se assumir, né? E arcar com todas as consequências, digamos assim, né? Que é o preconceito e tudo isso. Porque hoje em dia a gente se olha e pensa e fala: não, eu não posso ficar me escondendo dentro de um armário, como a sociedade diz, ou eu não posso ficar me escondendo dentro de um cabelo liso, né? Para quem gosta, quem tem cabelo black. Então, tem isso, a gente tem uma liberdade de se assumir, de se libertar, e naquela época não era bem assim, né? As pessoas viviam oprimidas, né? Viviam presas dentro de uma caixinha e não podiam ser elas mesmas. Sim. Deixa eu só pegar uma pergunta aqui que me falaram lá para trás, antes de ver uma outra pergunta que foi aqui, que foi, acho que Rosiane Oliveira, oficial. Falou assim sobre o seu nome, eu acho. Quem escolheu o seu nome? É que no início da live,
a Ana Júlia, ela, no meio assim, da live, ela comentou como que o nome Ana Júlia surgiu. Então não foi o cartório, não foi ninguém que escolheu. Ela chegou e falou, olha, meu nome é esse, esse, esse. É igual quando vai casar, gente. Quando vai casar, as mulheres podem ou não colocar o sobrenome do marido. E aí vai falar, meu nome vai ficar assim, 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 assado. E aí o cartório faz essa atualização. E a mesma coisa que a Ana Júlia chegou lá e falou, ó, meu nome é Ana Júlia, deixa eu ver como que é o nome inteiro mesmo, Ana Júlia. É Ana Júlia de Oliveira, é isso? Ana Júlia de Oliveira Castro, isso. Então chegou lá e falou, ó, esse é meu nome, tá aqui, ó, meus documentos e feita a atualização. Então quem escolhe o nome é a própria pessoa. É igual ir no cartório quando nasce e escolhe o nome, é a mesma coisa. Né? O procedimento é o mesmo. Agora, sobre uma outra questão que apareceu aqui, que é sobre a parte de considerar que não é mais doença, foi que anteriormente as pessoas elas tinham esse estigma de que era doença. O que aconteceu na ciência foi os estudos de percepção que não tem cura. A partir do momento que algo não tem cura, então ele não é doença. Não tem como você tratar isso, não tem como você... Todos os métodos possíveis que vocês possam imaginar foram feitos para tratar homossexuais e automaticamente transexuais. E o resultado foi negativo. Não teve eficácia. A partir do momento, então, que fazem tantos estudos tentando encontrar a cura de algo que não é curável, não tem como você seguir como uma doença. E aí foi substituído por incongruência de gênero. Então, as pessoas que não se reconhecem no gênero que foi nascido, então nasci homem, não me reconheço nesse gênero, é chamado de incongruência de gênero, porque é incongruente, não bate com o que eu sinto. Porque antes tinha transexualismo, tinha uns outros termos aí atrás, porque o ismo vem logo pelo fato da doença. Né? Da mesma forma que o homossexualismo, né, tinha também esse ismo. Pode falar, Nádia. Tanto que no início, assim, eu errava bastante. Se pegar alguns vídeos antigos meus, eu falava muito transexualismo. Uhum. Porque aí um dia uma seguidora minha chegou para mim e falou assim, Naju, você sabia que o ismo significa doença? E não é uma doença, então é transexualidade. Isso, Entendeu? Então, sim. Para tirar esse estigma de doença, porque já não é mais a ciência não quando a ciência não consegue comprovar, gente, algo, daí tem que ser refutado e falar, olha, vamos ir para outro caminho. Então vamos para o caminho de reeducar e orientar essas pessoas que passam por diversos sofrimentos, principalmente disforia de imagem, que daí gera depressão, gera ansiedade, gera até mesmo tentativas de suicídio. Agora a gente vai falar de uma parte muito legal que eu fiquei aqui sabendo, que é o Miss Espírito Santo. Uma parte aqui boa, né? Uma parte diferente da sua história, que eu acredito que para você deve ser muito motivo de orgulho, já que é uma coisa aí exclusiva que está acontecendo na sua vida. Como que apareceu esse convite para você? eu sempre quis ser Miss, desde de muito nova, eu sempre vi os concursos de beleza e eu ficava assim, caraca, né, eu ficava encantada com aquele conto de fadas que tinha naquele palco, com os vestidos brilhantes e tudo mais. Certo. Quando eu me assumi uma mulher transexual, eu falei assim, agora é possível, agora eu posso ser Miss, posso ser modelo. Foi quando eu comecei a ir atrás disso. Porém, como nada na vida é fácil, né? Se torna ainda mais difícil para a gente, que é ditado como diferente. Eu recebi muitos nãos. As pessoas apontaram muito o dedo na minha cara e falaram assim que eu não era mulher suficiente, que eu nunca ia chegar a algum lugar. Eu já cheguei até a levar calote, né, de algumas agências de modelo que pediram book, eu paguei e depois não me entregaram trabalhos nem nada disso. Uhum. Então, assim, chegou num momento que aquilo estava mexendo muito com o meu psicológico. Na época eu até tive depressão, eu me automutilava e eu falei assim: não, não é isso que eu quero, é isso que eu quero, mas não é isso que eu posso. Eu Sim. me comecei a colocar para dentro de mim que não era, que eu não podia ser aquilo, né? Comecei a escutar as vozes da sociedade. Foi quando eu conheci a Bianca Andrade e no YouTube também, e ela Uhum. fazia vários vídeos de maquiagem, né? Eu já gostava do mundo de maquiagem e daí eu comecei a
Entrei no mundo da influência digital, né? Que na época eu nem imaginei que seria um trabalho. Só resumindo, no ano passado, eu ganhei uma coroa de uma amiga minha, a Pri Faster, lá da Inglaterra, que ela sabia que o meu sonho era ter uma coroa, né? E ela me mandou essa coroa. E eu falei assim, ai, acho que eu vou tirar umas fotos para render uns likes na rede social, para dar uma Uhum. bombada aqui. Então não foi nem com intenção de nada, entendeu? Ah, Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu coloco na minha cabeça, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não sou assim como eu era antigamente, que eu escutava o que as pessoas falavam, né? E eu fui lá, arrumei uma parceria com vestido, com uma maquiadora, e fiz acontecer. Tirei essas fotos. Na primeira foto que eu postei, que é uma foto que eu tô assim, segurando assim, bem presidente do Brasil, segurando assim a mão no peito, eu coloquei algumas hashtags, né, escondidas na foto, né? Miss Espírito Santo, Miss Brasil, como se eu realmente fosse Miss, né? Mas é só para gerar um engajamento bacana na foto. uhum. Aí, o diretor do concurso, né, que eu estou participando agora, ele falou assim: Nossa, eu lembro de você, né? Porque eu já maquiei uma candidata de um concurso dele. Ele falou: Lembro de você, nossa, como você cresceu e tal. Tenho acompanhado seu trabalho nas redes sociais e você tem feito um trabalho bem bacana. A gente vê que você luta mesmo por isso, pelo seu reconhecimento e luta pelo não ao preconceito, enfim. O Uhum. que você acharia de você ser Miss? Aí ele me fez uma pergunta, falou assim: se você fosse Miss, o que que você faria para você? O que é ser Miss? E eu respondi para ele, né? Exatamente como eu penso, que ser Miss hoje em dia não é só um corpo bonito, não é só um rosto bonito. A Sim. gente tem que ter uma certa representatividade, tem que lutar por algo, tem que fazer acontecer, né? Não é só colocar uma maquiagem, fazer uma chapinha e pronto, desfilar. É muito mais do que isso, vai muito mais além. E ele Uhum. gostou da minha resposta e ele falou assim: bora. Eu falei: bora, porque ele sabia que sempre foi o meu sonho. Então eu me joguei assim de cabeça, porque eu acredito que é algo muito importante, né? Eu sendo uma mulher transexual, participar de um concurso onde só a maioria das mulheres são mulheres cis, eu sou a única mulher transexual no concurso. Eu acho assim que é Uhum. um marco histórico isso, pelo menos para mim, uma conquista assim, muito Claro. grande. E é uma oportunidade de eu estar representando tantas mulheres transexuais que um dia deixaram seus sonhos de lado porque as pessoas apontaram o dedo na cara e falaram: não, você não Não. pode, porque você não é mulher suficiente. E o que Uhum. eu quero passar nesse concurso é exatamente isso: que não importa quem a gente seja, a gente pode ser o que a gente quiser. Claro, com certeza. E desejar para você sucesso, né, nessa empreitada nova, porque com certeza, como você disse, é, é algo novo, é uma página nova, acho que até mesmo o concurso em si, enfim, vai ser, eu acho que uma coisa muito positiva, não só para você, mas para todas as pessoas envolvidas, né? Quero agradecer também pela live, né, pelas informações, por você ceder a sua história, para que a gente possa compartilhar isso com outras pessoas. A live fica gravada e eu vou colocar também no YouTube, vai ficar aqui no IGTV, para as pessoas que não assistiram ao vivo e acompanhando depois o gravado. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu não tenha falado nada que tenha te incomodado, né, que eu da melhor forma possível, acho que eu quis trazer esse tema, porque aos poucos a gente tem que falar para se naturalizar, para que uma hora não ser mais algo, ai, nossa, ser natural, como qualquer outras coisas na nossa vida é. Gostou da Exatamente. live? Eu amei, Ah, porque eu penso assim que muitas pessoas, né, falam algumas coisas que vão incomodar, mas porque não tem um certo conhecimento uhum, sobre o assunto, né? sim, Tanto que já me ocorreu de acontecer exatamente isso, as pessoas me julgarem, mas depois que começaram a me conhecer, que eu comecei a explicar um pouco mais, as pessoas falaram: caraca, que incrível, né? sim, E as pessoas, então, acredito que a gente precisa disso, de mais informação. Quanto mais informação sobre o assunto a gente tiver,
É mais a gente verdade. vai quebrar barreira, vai quebrar tabu, vai quebrar preconceito. Eu amei o convite, de verdade, amei estar aqui conversando sobre isso. Muito obrigada também por você, né, que está cedendo seu espaço para poder estar falando de tantas coisas que são importantes, né, nessa sociedade Sim. que a gente tem vivido atualmente. Obrigado, boa noite para todos. E essa foi a live, então, Transsexualidade, a liberdade de ser você. Até mais, Ana Júlia. Tchau, gente. Tchau, beijo, boa Beijo. noite. Boa noite.